Qual o melhor momento para desmamar? Será que existem sinais que nos mostram que o momento do desmame chegou? Se você está buscando por esses sinais, esse vídeo é para você. É muito natural, quando o assunto é desmame, surgirem muitas dúvidas e muitas angústias. O momento da amamentação, a gente sabe, não é só o alimento. É um momento ali de vínculo, de construção daquele apego seguro que a criança tem na mãe. Então, realmente é um momento onde a gente precisa olhar com cuidado e se preparar da mesma forma que nós nos preparamos para o momento da amamentação. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você que tanto a mãe quanto a criança dão sinais de que esse momento está próximo de acontecer. E eu ouço com frequência as mães muitas vezes mandando mensagem ou muitas vezes numa roda com outras mães, falando: eu queria tanto que meu filho parasse de mamar sozinho, né, que eu não precisasse ter que desmamá-lo. E a verdade é que, assim, algumas crianças até vão apresentar sinais de que estão prontas para fazer o desmame e até esse desmame naturalmente vai acontecer. Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos. Por quê? Porque ao longo dos meses, dos anos de amamentação, a relação que a criança e a mãe elas vão construindo, muitas vezes a base é a amamentação. Então, muitas vezes é aquele momento onde a criança ela está com qualquer desconforto, às vezes com uma frustração, às vezes ela está entediada, ou ela quer matar a saudade da mamãe e ela entende que tudo ela precisa e ela consegue suprir aquele desconforto com a mama. Então, é uma criança que ela vai se apegando cada vez mais com a mama. Então, dificilmente é uma criança que vá apresentar sinais de desmame, que está pronta para desmamar e ela mesma desmamar por si só. Porque essa relação que ela criou ali com a mãe, com a amamentação, ela é muito mais do que apenas a amamentação. É a forma que ela tem para dormir, para lidar com frustrações, para matar a saudade da mamãe, então é muito maior. Mas de qualquer forma, eu acho importante a gente falar aqui alguns sinais que a criança pode apresentar e depois nós vamos falar dos sinais da mãe. Então assim, a criança que tem acima de 1 ano, que já se alimenta bem, então ela não troca a comida pela mama. Ela mama pouco e ela se alimenta muito bem. E paralelo a isso, é uma criança também que não fica mamando o tempo todo. Então ela já mama menos, em menos momentos. Inclusive é uma criança que ela troca a mama por outras coisas. Por uma brincadeira, ela aceita quando você fala um não, que não é hora de mamar agora. Então você vai percebendo que é uma criança que realmente ela não tem vínculo tão forte com a amamentação. Ela consegue se resolver muito bem. Às vezes é uma criança que está com uma frustração, está irritada, está brava, a mamãe consegue acolher ela de outras formas. Algumas situações não, a criança precisa da mama para se regular emocionalmente. Então veja, essa criança que ela já é maior, que ela se alimenta bem, que ela já mama menos, que ela consegue dormir de outras formas, lidar com as suas emoções de outras formas, é uma criança que muito provavelmente, conforme o tempo for passando, ela vai deixando a mama de lado. Porque a mama já não toma um lugar essencial na vida dela. É apenas mais uma coisa dentre todas as outras. Dentre comer, se divertir com a mamãe, dormir, é apenas mais uma. Então, provavelmente é uma criança que com o tempo ela vai diminuindo as mamadas até que ela nem pede mais. Assim foi com a minha primeira filha. Foi um desmame muito natural e, de fato, a gente não tinha, nesse momento, nesse primeiro ano de vida dela, a amamentação ela é muito exclusiva realmente em momentos de alimentação. Minha filha tinha uma questão com refluxo, então eu não podia amamentar ela em qualquer choro, em qualquer situação, porque isso se intensificava, o desconforto dela intensificava. Então, muito provavelmente por isso, a gente criou outras formas de se relacionar, não só através da mama. Então, simplesmente um dia eu não ofereci, porque já estava pouco, muitas vezes tinha dia que ela nem mamava, aí um dia eu falei, bom, não dá para ela para ver o que dá. Não ofereci, ela não pediu e simples assim. Seria muito mais fácil, obviamente, se todos os desmames fossem assim, porém, não é, e eu digo que a maioria não é. A maioria é bem como foi com o meu segundo filho, onde nós ali já criamos uma outra forma de relacionamento. Meu filho e eu, nós criamos essa base da nossa relação através da amamentação.
pelas demandas que eu tinha com a minha primeira filha, por eu querer ter mais tempos com ela, eu não queria perder tempo fazendo ele dormir, acalmando ele de outras formas. Eu acabei usando a mama para tudo. E, de fato, ele foi crescendo e entendendo que ele precisava da mama para se acalmar, para dormir, para estar vinculado a mim. Então, o Pedro, ele não tinha nenhum desses sinais. Ele completou 1 aninho, ele mamava como um recém-nascido, várias vezes na madrugada, ou seja, uma criança que já é capaz de dormir a noite toda, mas ele não dormia, era dependente da mama também na madrugada. Se deixasse, ele queria ficar o dia todo mamando, não se alimentava bem, ou seja, o Pedro era o oposto e talvez seja a situação do seu filho. Seja o oposto, talvez não se alimente bem, não durma bem, já esteja aí avançando na idade, né, 1, 2 anos, onde é um momento que a gente percebe, e deveria ser assim, a criança se alimentar bem, dormir melhor e não ter esse apego tão grande na mama, porque é um momento onde a gente também começa a desenvolver o emocional dessa criança. A gente já começa a ensinar como ela lida com frustrações, como ela lida com a raiva, e quando a gente amamenta, isso fica muito limitado. Então foi nesse momento onde eu via que ele não tinha sinal nenhum, e que se eu não fizesse algo, provavelmente a gente ficaria muitos anos assim, que eu comecei a me ver numa situação de exaustão. E é aí que eu quero compartilhar com vocês, porque a mãe também dá sinais. A mãe começa a dar sinais quando normalmente a criança não dá e o tempo vai passando. Então a gente se vê numa exaustão muito grande, então a gente vai entrando nesse lugar de onde a gente ama amamentar ainda, a gente gosta, mas nós estamos muito cansadas e do jeito que tá, não tá funcionando para nós. Então, muitas vezes é o momento onde a criança pede para mamar e você fica irritada. Muitas vezes você dá de mamar e você já não sente aquela conexão, já não é aquele momento, ai, que gostoso. Muitas vezes a criança nem para mais no colo. Ela vai para um lado, ela mama para o outro, daí ela sai, daqui 1 minuto ela quer de novo. Então não tem mais aquela conexão, aquele olho no olho. Então você não sente mais essa mesma conexão. A exaustão bate muito forte. Então, provavelmente você está nesse momento de infinitas madrugadas, né, infinitos despertares, e chega um momento onde o nosso corpo ele não aguenta mais, né? É muitos meses, muitos anos com esses despertares. E mesmo que seja rápido, né? Porque muitas vezes a gente dá de mamar, a criança ali mama bem pouquinho, já volta a dormir rapidamente. Mas o nosso sono fica picado e a gente muitas vezes demora para voltar a dormir, ou seja, não é um sono reparador, um sono completo. Então a gente se vê nesse momento de exaustão, onde a gente gosta de amamentar, mas a gente já está cansada, a gente se irrita quando a criança quer mamar muitas vezes, a gente já não sente mais essa mesma conexão. Então esses começam a ser os sinais de que a mãe começa a demonstrar que o momento do desmame precisa acontecer ou está perto de acontecer. E aí é que a mãe entra num dilema. Tá, Nayane, meu filho não tem sinais, mas eu tenho. O que eu faço então? Esse é o momento principal, porque agora, como a sua criança ela não está preparada, você vai precisar preparar. Você vai precisar conduzir ela. Por isso é o momento de planejar, é o momento de se informar, é o momento agora de você pensar como que eu posso achar o meio termo da nossa relação. Porque uma relação saudável é quando ambas as partes têm as suas necessidades supridas. Então, como muitas vezes eu quero até continuar amamentando, mas como eu posso encontrar o equilíbrio disso? É possível com um desmame gradual. Ou então, realmente, eu não quero mais amamentar mesmo. Tá, mas como é que eu tiro algo que meu filho gosta tanto sem que ele sofra tanto? E, consequentemente, eu sofra também, porque eu não quero ver meu filho sofrer. Então, é aí que você vai agora começar a planejar, se informar e planejar esse desmame gradual, onde a gente aos poucos vai retirando mamadas, respeitando o tempo e o apego do seu filho. Inclusive, para quem não conhece, o curso Desmame com Apego, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. É o meu curso que eu ensino passo a passo como você fazer esse desmame gradual. Serve para mães que querem fazer o desmame total, mas também para as mães que não querem fazer o desmame total, mas que elas precisam organizar isso. Puxa, eu preciso fazer o desmame noturno justamente para que eu consiga amamentar por mais tempo. Ou eu preciso melhorar essa relação com o filho durante o dia porque está demais, está muito exaustivo. Então é um curso que eu ensino você a limitar as mamadas do dia, a fazer o desmame noturno, ajudar essa criança a dormir melhor e para as mães que acreditam que o desmame total precisa acontecer, eu ensino tudo lá.
Então, vou deixar aqui o link para você conhecer. Então, esse é o momento onde você precisa realmente planejar e se informar. Porque a gente vê que muito se fala sobre a amamentação e que bom e que maravilhoso que é isso. Né? As taxas cada vez mais de bebês que estão sendo amamentados acima de 6 meses aumenta. Mas, da mesma forma, essas crianças estão mamando por mais tempo e a gente não pode falar de amamentação sem falar de desmame, porque inevitavelmente o desmame vai acontecer. Seja ele natural ou não, a mãe precisa saber os sinais. Por isso, eu quis fazer esse vídeo para poder te mostrar esses sinais, para você começar a identificar se esse momento realmente está chegando, para que você possa se preparar, não deixar chegar no limite da sua exaustão, porque quando a gente chega no limite da nossa exaustão, a gente faz qualquer coisa para se livrar daquilo. Só que quando a gente está fazendo algo para se livrar daquilo, a gente pode machucar o outro, que no caso é o nosso filho. Então não tire essa mama de forma abrupta, não deixe o seu filho largado na casa dos avós para desmamar ou passar alguma coisa ruim na mama para o seu filho mamar e sentir o gosto e não querer mamar mais, porque muitas vezes isso nem dá certo. Porque a hora que seu filho volta da casa dos avós, a relação que ele tem com você é mama. Ele vai querer mamar. O seu filho gostava tanto de mamar, era um momento de aconchego, era mamãe ali, não era só mama. Quando você tira isso de forma abrupta, e agora? Ele se sente inseguro. Como ele vai lidar com todas aquelas sensações? Ele tinha um apego muito grande a algo que você arrancou dele. Então, esse é o momento de planejar e se preparar. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!